Para alguns, a Fundação Oriente acabou por nascer literalmente sob o signo da fortuna. Fundada a 18 de março de 1988, explicam eles que o caráter chinês, que representa o número 8, tem, em termos simbólicos e também fonéticos, em mandarim, um cunho benfazejo, de boa sorte. Talvez assim seja, talvez não. O que importa, porém, hoje já não é sob que signo mais ou menos benéfico nasceu, mas aquilo que de muito benéfico fez. Da época da sua gênese, retenhamos apenas que ela foi muitas vezes designada como pós-colonial e que, no caso português, conheceria a 20 de dezembro de 99 um marco histórico, o regresso de Macau à soberania chinesa e o regresso de Portugal a um território apenas europeu, continental e das ilhas adjacentes. Podia pensar-se que haveria sobretudo melancolia numa época assim. Mas o que aconteceu por causa dos ventos da história e da decisão política foi a reinvenção de uma relação antiga de Portugal com a África e com o Oriente. Portugal foi a primeira nação europeia a chegar ao Oriente. Esse longo contacto não está esquecido, desde logo, em termos culturais. Em Macau viveu Camões e morreu Camilo Peçanha. De Goa todos conhecemos a arte indo-portuguesa e um afeto pelas coisas portuguesas quase sem paralelo nas antigas colónias, se excetuarmos o caso de Timor, um país cujo destino há poucos anos uniu os portugueses de todas as idades e ideologias. E nunca esquecemos, depois de os vermos, os biombos japoneses, como não esquecemos a missionação e o choque de culturas retratado, por exemplo, no último filme de Scorsese. Pode dizer-se que era preciso fazer dessa memória um museu, dar-lhe um fundamento, uma fundação. A Fundação Oriente cumpriu de forma esplêndida esse papel, nomeadamente no contexto da Expo 98, mostrando aos portugueses e ao mundo que a nossa história ultramarina de séculos não se pode julgar apenas no saudosismo imperial de uns, já poucos, ou na culpabilidade, tantas vezes descontextualizada, de outros. A história não se recebe a benefício de inventário. Herdamos os males como herdamos os bens. Uns reconhecemos como males que foram, outros celebramos não como tesouro arcaico, mas como matéria viva. Porque o Oriente de que se ocupa a Fundação é, como outras partes do mundo, história e civilização, etnografia e cultura, arqueologia e antropologia, quer dizer, todo um conjunto de práticas e de saberes pelas quais os homens e as mulheres são humanos, erguem as suas sociedades e dialogam com sociedades vizinhas ou distantes, com curiosidade, espírito de aventura, sacrifício, alegria e não apenas por vontade de domínio. Aliás, é nos dias de hoje, em circunstâncias completamente diferentes, que mais convivemos e em maior número com as 7 partidas do mundo, onde há sempre portugueses, e haveria também, se em vez de 7, fossem 8. 30 anos de Fundação Oriente, 10 anos de Museu do Oriente, são a continuação de uma história de séculos. Uma história materialmente visível em utensílios e imagens móveis, testas, máscaras e ativamente continuada em publicações, traduções, exposições, bolsas de investigação. Não existindo em Portugal um Museu das Descobertas, existem instituições públicas e privadas que, ao serem guardiãs e zeladoras da nossa história, que é uma história parcialmente comum à de outros povos, são verdadeiros museus do que descobrimos, do que encontramos, do que nos descobrimos. O acervo deste museu
e os objetivos desta fundação confundem-se com dois dados de facto que nenhum português, muito menos o Presidente da República, pode esquecer. Que somos um país antigo, que andamos por todo o mundo e que disso se mantêm os textos, os objetos, os laços, a boa vontade. E o diálogo aberto com o outro, como se comprovou uma vez mais com esta expedição, aventura de José de Guimarães. 30 anos envolvidos, o que conta é obra feita. E cabe ao Presidente da República manifestar publicamente o que Portugal deve ao trabalho da Fundação e do seu museu. E de o manifestar, condecorando-a sob proposta do Sr. Primeiro-Ministro, com o grau de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique. Entrega ao seu Presidente, Dr. Carlos Monjardino, que nestas 3 décadas juntou ao seu permanente empenho cívico uma inquestionável visão cultural a um tempo nacional e cosmopolita. Resta-me acrescentar, no texto não escrito, uma referência àquela personalidade que todos gostaríamos que aqui estivesse, e não está, e que tanto gostaria de aqui estar, o Presidente Mário Soares.